Fala, seu lindo ou sua linda. Bem-vindo. Você está no canal Matemática de Boa. Meu nome é Adriano Marques e eu sei que a tua dúvida é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bom, vamos conversar um pouco, né? Primeiro de tudo, trigonometria no triângulo retângulo. Vamos aplicar relações trigonométricas em um triângulo retângulo. Mas o que é um triângulo retângulo? Bom, primeiro de tudo, vamos chegar no triângulo retângulo. Para quem não sabe, um triângulo ele tem três lados, consequentemente ele tem três ângulos, certo? E o triângulo retângulo, ele é um triângulo que ele forma um ângulo de 90 graus. Sim, esse quadradinho, esse ponto, ele diz que é 90 graus, tá? Lembrando que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Isso quer dizer, se eu tenho esse ângulo alfa e esse ângulo aqui, que eu chamo de beta, eu tenho que lembrar que alfa mais beta é igual a 90. Já que esse outro ângulo aqui, esse terceiro ângulo, ele é 90 graus, certo? Eu vou colocar, né, pontos, vou pontuar ele, eu vou falar que aqui é B, vou chamar esse ponto aqui de A, e esse ponto aqui de C. Aqui eu vou colocar um Bzinho, aqui eu vou colocar um Czinho, e aqui eu vou botar um Azinho, né? Aqui eu ia botar um Azão. Certo. Em um triângulo retângulo, eu tenho que lembrar uma coisa que é muito importante, que o segmento oposto ao lado oposto do ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa, tá? Então, o segmento BC, ou então o A, ele é hipotenusa. Então, vou falar que A é hipotenusa. Isso é importante. E o segmento C e B, ele é chamado de, vou botar aqui B, de catetos. Você aprende isso, né, quando você vai estudar Teorema de Pitágoras. Mas não vamos falar disso nessa aula. Bom, o que eu vou falar para vocês sobre relações trigonométricas? Primeira coisa que você tem que entender é que quando eu vou ter relação, né, mostrar para vocês relações trigonométricas, eu tenho que entender que isso depende do ângulo que está sendo referenciado, tá? Então, se eu for fazer a relação trigonométrica em relação ao ângulo alfa, é uma coisa, em relação ao ângulo beta, é outra coisa. E quais são essas relações? Três relações vão ser comentadas nessa aula, que é seno, cosseno e tangente. Vamos lá. O que é o seno? Bom, o seno de um ângulo, né? Eu vou botar aqui seno de θ, vou botar um ângulo que não tem aqui, mas é a razão, né? É a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo, certo? Pela hipotenusa. A hipotenusa nunca muda, a hipotenusa só tem uma, se você for ver. E sempre assim. O cosseno de um ângulo, ele é o cateto adjacente pela hipotenusa, certo? A razão sempre é essa: cateto oposto pela hipotenusa, seno, cateto adjacente pela hipotenusa, cosseno. Adriano, eu não sei quem é oposto e quem é adjacente. A gente vai conversar já já. E a tangente, pessoal, tangente
do ângulo é cateto oposto pelo cateto adjacente. Adriano, tem alguma coisa que você pode falar para mim que vai facilitar eu me lembrar disso? Tem, e eu vou falar para você. Bom, o pessoal gosta de decorar as relações trigonométricas assim: só, cá, toa. O que é isso, cara? Simples. Só cá, toa. Você faz só seno, que é oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa e tangente oposto pelo adjacente. Então vamos lá. Adriano, se eu for fazer o seno de alfa, por exemplo. Se eu quero o seno de alfa, é o oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto, né? Os catetos são C e B. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Então veja assim, quem é que está se opondo a alfa? Se você for ver, alfa está aqui, quem está se opondo é C. Então, se C é oposto, B é adjacente. Adjacente está ao lado, né? Então, pensa assim, vê assim. Então, vai ser C sobre A, certo? Adriano, mas se eu fizer o seno de beta, é a mesma coisa? Vamos ver. Seno de beta. Qual é o ângulo, qual é o lado que se opõe a beta? É B. Então, o seno de beta é B sobre A. Então, não é a mesma coisa. Adriano, vamos lá. Quem é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é adjacente pela hipotenusa. Se eu falo que C é o oposto, então B ele é adjacente. B sobre A. O cosseno de beta seria quem? Quem é o adjacente ao ângulo beta? Quem está no lado do ângulo beta? É C sobre A. Tangente. Tangente de alfa é oposto, que é C, sobre B. E a tangente de beta seria aqui B sobre C, certo? Então, eu tenho essas informações que eu tenho que ter para as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Adriano, mas tá, você mostrou beta, você mostrou alfa, mas como é que vai ser representado os ângulos? Bom, todo livro que tem o conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo, ele tem uma tabela. Dá uma olhadinha no livro, tem uma tabela enorme, que são os ângulos de 0 a 90 ou de 0 a 360, vai depender do livro que você tá. Ou se você pesquisar na internet, coloca aí valores de seno, cosseno e tangente, e aí vai aparecer essa tabelinha para você tranquilamente. E aí você tem lá 0 graus, seno é tanto, cosseno é tanto, tangente é tanto. Vai até 90 e vai mostrando os valores. Mas eu tenho que decorar essa tabela de números? A resposta é não. Normalmente, quando você está trabalhando com a questão de trigonometria no triângulo retângulo, existem 3 ângulos que você tem que decorar o valor, que eu vou falar para você quais são esses valores. E os outros, se por exemplo, cair, você tem que resolver a questão e tem que calcular o seno de 23 graus. 23 graus não faz parte do grupo daqueles ângulos que eu vou citar para vocês. Então, na questão ele informa, dado, seno de 23 é tanto, cosseno de 23 é tanto, tangente é tanto. Aí você resolve a questão. Como eu falei para você, existem ângulos, né,
que eles são muito utilizados, né? Quais são esses ângulos? É o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus, que são chamados ângulos notáveis, né? Vocês usam demais esses ângulos. E aí eu vou falar para você. E como é que eu vou decorar, Adriano, essa parada, essa tabela? Vamos fazer uma tabelinha? Vou aqui, eu vou escrever seno, vou escrever cosseno e vou escrever tangente. E eu vou colocar aqui 30, 45 e 60. E aí você vai ver o seguinte, Adriano, tá, coloquei aqui, como você falou, não vou discutir com você, vou colocar desse jeito. E aí você vai fazer, tem musiquinha, não sou bom para cantar, mas eu vou falar devagarzinho para você e você vai preenchendo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tem professor que canta em ritmo natalino, tem professor que canta em ritmo de funk. E tem professor que não canta, que sou eu. Raiz no 3 e no 2. Certo? A galera faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí coloca a raiz no 3 e no 2. Aí fala, na tangente é diferente. Falo para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E aí você tem essa tabelinha completa. Adriano, mas raiz mesmo? É, raiz assim mesmo. E aviso para vocês, né, como tem uma utilização muito grande isso, que em algumas questões que vocês falam, utilize, tem um termo aproximadamente, né, e o pessoal gosta muito de falar as aproximações, né, fala que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Você pode ter aproximações mais exatas, com mais casas decimais, mas usa 1,4. E raiz de 3, aproximadamente 1,7. Certo, pessoal? Então você tem essa ideia que você vai usar raiz de 3 aproximadamente 1,4, raiz de 2, 1,4, raiz de 3, 1,7. Porque às vezes tem questões que você vai resolver e ele pede falando o termo aproximadamente, certo? Uma observação que é muito boa é que ângulos que são complementares, e o que é isso, Adriano? Ângulos que a soma dá igual a 90, eles possuem o seno de um é igual ao cosseno do outro. Como assim? 30 e 60 são ângulos complementares. Isso quer dizer, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Olha aí na tabela. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Adriano, mas funciona com todo ângulo complementar? Sim. Vamos dizer, por exemplo, você tem o seno de 20 graus. É igual ao cosseno de 70 graus, porque 20 mais 70 dá 90 graus. Então você tem como usar isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma questão, eu vou jogar aqui em cima de mim e a gente vai tentar resolver, certo? Vamos lá. Voltamos com essa questãozinha. Bom, vamos ler o enunciado, né? Tem imagem. É muito bom quando você tem uma questão de trigonometria com imagem, porque às vezes o que atrapalha muito é a questão da interpretação e a imagem ajuda muito, né? O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabe-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta e que a medida deve ter que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore. Bom, tem uma interrogação aqui, né? Que medida tem uma interrogaçãozinha aqui, vamos botar. Bom, vamos lá. Tem essa imagem, está muito bonitinha. E o que eu quero saber é um cabo de aço que ele vai, né? Tá aqui, tá até aqui o X, né? Que eu quero saber é isso.
vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho um triângulo retângulo, tá aqui formando o meu ângulo 90 graus, tá bonitinho. E eu quero saber a hipotenusa, certo? Eu tenho um ângulo de 60 graus aqui. E eu tenho a medida de 50 metros da árvore até a base da encosta. Primeira coisa, esses 50 metros, ele é oposto ou ele é adjacente ao ângulo de 60 graus? Perceba que oposto seria a altura da encosta, então ele é adjacente. Então eu tenho um cateto adjacente e eu quero saber a hipotenusa e eu sei que é um ângulo de 60 graus. Então, o único, se eu for aqui, lembrar do só catoa, toa. Qual é o único que trabalha com adjacente e hipotenusa? Tá aqui. Eu vou trabalhar essa questão, eu vou resolver através de cosseno. Então eu vou aqui e faço cosseno de 60 graus é igual a cateto oposto, que é 50, cateto adjacente, que é 50, sobre a hipotenusa, que é x. Vou aqui para minha tabelinha e eu vejo que o cosseno de 60 está aqui, é meio, é 1 sobre 2. Né? Então, vou substituir. No lugar de cosseno de 60, eu coloco 1 sobre 2 igual a 50 sobre x. Meio pelos extremos, vou ter x vezes 1 dá x e 2 vezes 50 dá 100. Então, pessoal, é uma questão bem tranquila, né? Vamos botar a unidade de medida, né? Por favor, que senão o pessoal vai falar aqui. Vai brigar comigo, né? Então, como você pode ver aí, né? É uma questão bem tranquila, mas o que você tem que interpretar para a questão ficar tranquila é quais são os elementos que ele está informando. Aí ele me informou um ângulo de 60 graus, aí eu verifiquei, né, na imagem, que o segmento que ele me informou era um cateto adjacente, né? Era um cateto adjacente ao ângulo que ele me informou, e ele queria hipotenusa. Se ele falasse que no lugar da distância da árvore para a encosta era 50, e ele falasse que a altura da encosta era de 50 metros, eu usaria cosseno? Não, eu usaria seno, porque eu ia trabalhar com o cateto oposto. Então, eu tenho que prestar atenção qual é o elemento que está sendo utilizado. Eu tenho que lembrar da tabelinha. Nem sempre a questão informa para você quem é o seno, cosseno e a tangente. Como são esses valores, você consegue decorar com uma musiquinha bem fácil, bem tranquila, tá? E é fácil de resolver a questão quando você tem domínio das informações, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, dá aquela curtida. Gostou da aula, tem muito material aí. Se inscreve no canal e seja muito bem-vindo. E fico por aqui. Valeu!